Olá, eu sou Ilan, sou um amigo de Jesus, estou aqui em Jerusalém, Israel. Espero que você esteja preparado para mais uma leitura do devocional Passeio na Vinha, do pastor Carlos Macordo. Hoje é 14 de julho de 2026, terça-feira. E o título do devocional é A Espiritualidade Autêntica. O texto está lá em Atos 2,42 e diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos lá. É possível a espiritualidade autêntica da Igreja dos Apóstolos se manifestar ainda hoje? Sim, se aceitarmos o desafio de viver a espiritualidade de Jesus momento a momento. O desafio da manifestação da espiritualidade autêntica, que se manifestou no início da igreja cristã, somente pode aparecer entre nós se abandonarmos os paradigmas que dizem que a espiritualidade é fruto de crenças e ensino bíblico bem definido, pensamentos positivos bem afinados, princípios cristãos fielmente praticados, ou ativismo acelerado na igreja. Teremos que abraçar a verdade que é somente a presença da espiritualidade de Cristo em nós que supre e mantém a espiritualidade de todo discípulo. Para sermos autenticamente espirituais, teremos que viver Jesus momento a momento. Quando estamos na presença de qualquer pessoa, durante um tempo prolongado, somos impactados pela presença desta pessoa. Algumas pessoas têm o poder de nos deixar loucos simplesmente estando perto de nós continuamente. A perfeita presença espiritual de Jesus é a fonte de cura e sanidade em nós, se permanecemos nele. Viver momento a momento na presença de Jesus não é uma terapia espiritual de informação e atividade. É literalmente receber a espiritualidade dele em nós e aprender a cooperar com a sua espiritualidade continuamente. Assim, a espiritualidade de Jesus se torna nossa e a sua vida também. Para todos que sonham em ver a espiritualidade autêntica aparecer em nossos dias, entenda que a mesma espiritualidade da igreja no início do início já habita em cada discípulo. É somente receber da fonte de toda a espiritualidade humana, que é Jesus. Aceitaremos este desafio de viver a espiritualidade autêntica? Amém. Um belo devocional. Toca muito na minha vida porque eu acredito que eu vivi por muito tempo uma falsa espiritualidade. Eu não acredito que as pessoas que estavam me discipulando ou me ajudando a crescer tinham má intenção, mas foi assim que elas aprenderam. Então, desde que eu cheguei a conhecer o Senhor Jesus, eu comecei a aumentar minha atividade de presença, né, na igreja, de coisas que eu fazia na igreja, e coloquei uma série de crenças que muitas vezes não são crenças erradas, né? Você tem que ler a Bíblia todo dia, eu lia todo dia, orar, eu orava, e participar de cultos e de atividades assim, atividades daquele jeito, e aprender a doutrina. Não tem nada de errado com isso, só tem um problema. Essa não é a espiritualidade autêntica. Tudo isso é bom, mas isso não pode substituir a presença de Jesus. Esse foi o meu grande problema. Eu vivia uma espiritualidade baseada nas minhas atividades, baseada em momentos, em crenças, de fazer algumas coisas, e não, como está dizendo aqui, sendo impactado pela presença de Jesus, deixando a presença de Jesus fluir em mim. Eu vou repetir o que o pastor disse que é a espiritualidade autêntica, né? É literalmente receber a espiritualidade dele, a espiritualidade de Jesus em nós e aprender a cooperar com a sua espiritualidade continuamente, né? Então,
que a gente possa realmente viver essa verdadeira espiritualidade que é estar na presença de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê um coração sincero e puro e que nós possamos realmente querer viver momento a momento com Jesus, para assim sermos espiritualmente saudáveis e autênticos. E que essa presença de Jesus em nós seja suficiente para a nossa vida espiritual e que não troquemos nada pela presença de Jesus. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa devocional, eu quero fazer um convite para você. Faça parte das nossas redes sociais, dê um like, ative o sininho. E mais importante, compartilhe com aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir essa devocional para abençoar a vida dela também. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.